vamos ver como que faz realmente o passo a passo de levantar a necessidade de primeira atividade que vocês precisam fazer, conseguir desenvolver o software, né? Então, qual é o passo a passo que você tem que fazer, quais técnicas utilizar, é o que a gente vai ver aqui. Só para a gente revisar, né, dentro do nosso processo, qual é o pedaço que nós estamos falando agora, que é esse na iniciação, esse comecinho, que é o documento de visão. Dentro do iThinkBot, ele é a primeira atividade que eu tenho que levantar necessidade. Qual que é o objetivo, né? Basicamente os passos, né? A gente vai entender o problema que a gente está resolvendo, vai definir o escopo do projeto, até realmente ver se tem ou não, né? Se é para fazer ou não. Vamos identificar restrições e oportunidades, principalmente analisando o que, gente? Analisando soluções já existentes do que a gente está querendo resolver. As técnicas de utilização, pesquisa desk. Essa aqui é a pesquisa basicamente que a gente chama de pesquisa documental, né? Então você vai lá, procura documento, procura lá, então está na mesa mesmo lá, né? Pesquisando, olhando. A pesquisa exploratória, que pode ser alguma coisa mais como entrevista, né? Ir a campo, realmente conversar com as pessoas e ver como é que pode ser essa solução. Critérios norteadores, né? Porque aí você vai definir quais são as regras que vão, né, fazer com que você vá para esse lado, até onde você vai e até onde você não vai para o desenvolvimento do seu software, né? E são critérios norteadores, diretrizes que te norteiam para o desenvolvimento do software. Se alguém não souber o que é critério, o que é norteador, né, indico aí procurar no dicionário qual que é o significado das palavras. Quando você não sabe direito o que é, vá ao dicionário e procure. Não tenha vergonha, não tenha medo. É melhor você saber depois o que significa do que ficar achando isso, achando aquilo e errar. Qual que é o artefato de saída? É o documento de visão, como está aqui no próprio esquema que já foi apresentado aí nas aulas anteriores. Isso fica um pouco vago, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, como é que você vai fazer isso. Então, um exemplo. São alguns exemplos, né? Então, você vai ter um quadro lá no documento de visão, onde você vai descrever o problema. Então, ele é como se fosse um parágrafo, né? Mas ele é bem direcionado. Então, você vai ler o problema do crescimento. Então, você viu que já tem um erro, né? Que tem que ser do crescimento nos índices de suicídio, automutilação e transtornos mentais entre jovens e adultos, em conjunto com a falta de assistência em movimentos da crise, né, afeta majoritariamente indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos, né? Então a quem afeta, cujo impacto é sobre a saúde mental e física dos indivíduos e a influência sobre a sociedade. Então, aqui eu já sei o que é o problema, né? Então, aqui eu descrevo o que é o problema, eu digo quem afeta, quem é afetado aqui, qual é o impacto que isso gera. Mas, claro, gente, tem que pensar no impacto que depois eu vou conseguir montar uma solução tecnológica, né? E aí, no nosso caso, num sistema, para resolver esse problema. Se quando você escrever esse problema, você já percebe que não tem como resolver isso tecnologicamente, que o sistema não vai ajudar, esquece. Nem você vai falar assim, olha, não dá para resolver esse problema, então você vai pegar um outro problema ou você vai olhar melhor aqui se o que você está endereçando para o problema está correto. Que às vezes existe, mas você não endereçou corretamente a solução do problema que você quer. Vou colocar um outro exemplo aqui, né? Onde o problema é até mais simples, né? Mais simples que eu digo assim, não tem tantas nuances, né? Onde ele diz o problema da falta de incentivo ao conhecimento sobre assuntos de empreendedorismo afeta adolescentes, jovens adultos que estão no momento de desenvolvimento acadêmico iniciando a vida profissional. Também de profissionais que estão em transição de carreira e pensam em abrir um próprio negócio. Vocês viram lá que tem um conjunto menor, né? Na verdade não é menor, é mais específico. Aqui não, eu tenho dois conjuntos de quem são os afetados, cujo impacto é limitação de conhecimento devido à falta de acesso a conteúdo importante para se tornarem empreendedores. Então, vocês viram aqui que esse também é um outro, né, problema que, inclusive, dá para resolver. Aí, tecnologicamente, vocês viram que ninguém coloca as preposições aqui. Gente, isso dá decréscimo de nota, só para falar para vocês. Por quê? Porque eu teria que conseguir ler isso aqui de uma forma corrente, né? Então, vocês viram que aqui também, né? A coisa não está correta. Mas vamos lá, um último exemplo. O problema da falta, né? O problema é, aí aqui, o problema é a falta, né? E aí é um erro do português, né? O problema é a falta de informação, incentivo sobre a forma e a importância de ser reciclar, ó, de ser, né? Tá aqui, de ser
reciclar e descartar de maneira adequada o lixo produzido. Então, outra coisa, né, gente? Lê, né, depois que escreve, porque você viu que aqui o pessoal até fez certinho. Só que cometeram erros aqui de português, tá? De redação. Afeta, não teria que ter um ponto aqui, afeta empresas de reciclagem, catadores de lixo, residenciais onde há, residências onde há ou não uma cultura de reciclagem ou separação dos resíduos produzidos. Eles estão colocando aqui a quem afeta, cujo impacto é pouco engajamento da população sobre a separação dos resíduos produzidos para a reciclagem, além de favorecer problemas ambientais como alagamento, degradação da natureza e recursos que utilizam como matéria-prima. Vocês viram aqui, né, que esse aqui também é um outro exemplo de problema, né? E aí vocês viram aqui, muitos deles, o grande problema é que é de redação. Então não se esqueçam, eu vou ler, né? E aí quando eu ler, se eu não conseguir entender, não adianta nada, tá bom? Então, aqui essa é o exemplo da descrição do problema. Aí, uma das coisas que vocês vão ter que procurar, né, que é aquelas oportunidades, restrições de oportunidades, né? Bom, agora vamos ver como que faz realmente o passo a passo de levantar necessidades, que é o primeiro documento que vocês precisam, é, na verdade não é documento, mas é a primeira atividade que vocês precisam fazer para conseguir desenvolver o software, né? Então, qual é o passo a passo que você tem que fazer, quais técnicas utilizar, é o que a gente vai ver aqui. Só para a gente revisar, né, dentro do nosso processo, qual é o pedaço que nós estamos falando agora, que é esse, na iniciação, esse comecinho, que é o documento de visão. Tá? Dentro do iThinkBot, ele é a primeira, né, a atividade que eu tenho que levantar necessidade. Tá? Então, o que a gente tem nele? Qual que é o objetivo, né? Basicamente os passos, né? A gente vai entender o problema que a gente está resolvendo, vai definir o escopo do projeto, né? Tá? Até realmente ver se tem ou não, né? Se é para fazer ou não. Vamos identificar restrições e oportunidades, principalmente analisando o que, gente? Analisando soluções já existentes, né? Do que a gente está querendo resolver, né? As técnicas de utilização, pesquisa desk. Essa aqui é a pesquisa, basicamente, que a gente chama de pesquisa documental, né? Então, você vai lá, procura documento, né? Procura lá, então, está na mesa mesmo lá, né? Pesquisando, olhando. A pesquisa exploratória, que pode ser alguma coisa mais como entrevista, né? Ir a campo, realmente conversar com as pessoas e ver como é que pode ser essa solução. E critérios norteadores, né? Porque aí você vai definir, né, quais são as regras que vão, né, fazer com que você vá para esse lado, até onde você vai e até onde você não vai para o desenvolvimento do seu software, né? E são critérios norteadores, diretrizes que te norteiam para o desenvolvimento do software, né? Tá? Se alguém não souber o que é critério, o que é norteador, né, indico aí procurar, né, no dicionário qual que é o significado das palavras, tá bom? Quando você não sabe direito o que é, vá ao dicionário e procure. Não tenha vergonha, não tenha medo, entendeu? É melhor você saber depois o que significa do que ficar achando isso, achando aquilo e errar, né? Tá? Qual que é o artefato de saída? É o documento de visão, como está aqui no próprio esquema, né, que já foi apresentado aí nas aulas anteriores. Bom, isso fica um pouco vago, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Como é que você vai fazer isso, tá bom? Então, um exemplo que eu tenho aqui, na verdade, são alguns exemplos, né? Então, você vai ter um quadro lá no documento de visão, onde você vai descrever o problema. Então, ele é como se fosse um parágrafo, tá? Né? Mas ele é bem direcionado. Então você vai ler o problema do crescimento. Então você viu que já tem um erro, né? Que tem que ser do crescimento nos índices de suicídio, automutilação e transtornos mentais entre jovens e adultos, em conjunto com a falta de assistência em movimentos da crise, né? Afeta majoritariamente indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos, né? Então a quem afeta, cujo impacto é sobre a saúde mental e física dos indivíduos e a influência sobre a sociedade. Então, aqui eu já sei o que é o problema, né? Então, aqui eu descrevo o que é o problema, eu digo quem afeta, quem é afetado aqui, qual é o impacto que isso gera. Mas, claro, gente, tem que pensar no impacto que depois eu vou conseguir montar uma solução, né, tecnológica, né, e aí no nosso caso num sistema, né, para resolver esse problema.
Se quando você escrever esse problema, você já percebe que não tem como resolver isso tecnologicamente, que o sistema não vai ajudar, esquece. Nem você vai falar assim, olha, não dá para resolver esse problema, então você vai pegar um outro problema ou você vai olhar melhor aqui se o que você está endereçando para o problema está correto. Que às vezes existe, mas você não endereçou corretamente, né, a solução do problema que você quer. Vou colocar um outro exemplo aqui, né, tá? Onde o problema é até mais simples, né? Mais simples que eu digo assim, não tem tantas nuances, né? Onde ele diz a falta, né? O problema da falta de incentivo ao conhecimento sobre assuntos de empreendedorismo afeta adolescentes, jovens e adultos que estão no momento de desenvolvimento acadêmico iniciando a vida profissional. Também de profissionais que estão em transição de carreira e pensam em abrir um próprio negócio. Vocês viram lá que tem um conjunto menor, né? Na verdade, não é menor, é mais específico. Aqui não, eu tenho dois conjuntos de quem são os afetados, cujo impacto é limitação de conhecimento devido à falta de acesso a conteúdo importante para se tornarem empreendedores. Então, vocês viram aqui que esse também é um outro, né, problema que, inclusive, dá para resolver aí tecnologicamente. Vocês viram que ninguém coloca as preposições aqui, né? Tá? Gente, isso dá decréscimo de nota, tá bom? Né? Só para falar para vocês. Por quê? Porque eu teria que conseguir ler isso aqui de uma forma corrente, né? Então vocês viram que aqui também, né? A coisa não está correta. Mas vamos lá, um último exemplo. O problema da falta, né? O problema é, aí aqui, o problema é a falta, né? E aí é um erro de português, né? O problema é a falta de informação, incentivo sobre a forma e a importância de ser reciclar, ó, de ser, né? Tá aqui, de ser reciclar e descartar de maneira adequada o lixo produzido. Então, outra coisa, né, gente? Lê, né, depois que escreve, porque você viu que aqui o pessoal até fez certinho. Só que cometeram erros aqui de português, né, tá? De redação. Então, afeta, não teria que ter um ponto aqui, afeta empresas de reciclagem, catadores de lixo, residenciais residências onde há ou não uma cultura de reciclagem ou separação dos resíduos produzidos, tá? Então, eles estão colocando aqui a quem afeta, cujo impacto é pouco engajamento da população sobre a separação dos resíduos produzidos para a reciclagem, além de favorecer problemas ambientais como alagamento, degradação da natureza e recursos que utilizam como matéria-prima. Tá? Vocês viram aqui, né, que esse aqui também é um outro, né, exemplo de problema, né? E aí vocês viram aqui que muitos deles, o grande problema é de redação, né? Tá? Então não se esqueçam. Eu vou ler, né? E aí quando eu ler, se eu não conseguir entender, não adianta nada. Então aqui essa é o exemplo da descrição do problema. Aí, uma das coisas que vocês vão ter que procurar, né, que é aquelas oportunidades, restrições de oportunidade, é a questão de procurar por soluções existentes. Aqui é um exemplo, né, do que você vai colocar, né, isso está até escrito no documento, você vai colocar lá o aplicativo, né, ou a solução, tá? A solução, gente, aqui a gente deseja que seja o quê? Uma solução tecnológica, né? Porque senão como que eu vou trabalhar isso? Porque o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar principalmente o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, o que eu posso fazer de melhor no meu aplicativo ou no meu sistema. Então aqui eles colocaram o endereço de onde é encontrado, fazem uma pequena explicação, né, do que é, uma descrição do que é esse aplicativo. Você vê que aqui está pobre, né? Este aplicativo auxilia a separação dos resíduos a encontrar pontos de coleta, né? É muito simples, não dá para saber muita coisa. Mas eu peço para montar os pontos fortes e os pontos fracos. E a percepção do usuário, gente, se você for um cara que está usando, qual que é a sua percepção? O que você acha disso? Você pode coletar isso fazendo entrevista, pode você usar e se colocar na posição do usuário e dizer como é que você acha no uso dessa solução. Então, o ponto forte que eles colocaram, mapeia pontos de coleta próximo à sua localização, disponibiliza informações relevantes ao descarte. Ponto fraco, é preciso que o estabelecimento se cadastre para aparecer no mapa, e a percepção do usuário auxilia as pessoas ao apresentar informações bem organizadas. Tá? Então, vocês viram que eles foram bem simplistas. Né? Vamos aqui um outro exemplo, um pouco mais de informação. Né? Metamorfoses, reduz a ansiedade. Né? Reduz a ansiedade, o nome do aplicativo, né? No caso aqui é o aplicativo.
Se você está lutando com sua saúde mental, ansiedade e depressão, esse aplicativo pode ajudar. Escrever é uma ótima maneira de reduzir sintomas de ansiedade, porque permite que você desabafe suas emoções e sentimentos em um ambiente seguro e controlado. Ser uma ótima ferramenta terapêutica. Vocês viram que eles copiaram, fizeram um copy-paste aqui. O que é ruim? Como é que eu vou saber que esse pessoal estudou isso, sabe o que é isso daqui, tá? E aí, se você está lutando, o que eu quero aqui? Uma descrição. Uma descrição não é ficar copy-paste, dizer o que você acha, o que aquele, né, que você acha não, o que aquele software, aquela solução, né, uma descrição da solução, para que eu consiga entender o que é, né? Então aqui não tá bom, tá ruim, mas acho que é bom colocar esses exemplos que não estão bons para você ver o que tem que ser feito. Então, ponto forte, ele é um ótimo aplicativo, tem diversas opções de autoajuda e meditação, né? Ponto fraco, o aplicativo não oferece um teste grátis, e suas opções de autoajuda são pagas. Infelizmente, o aplicativo tenta passar uma sensação falsa de conforto para que o usuário pague para utilizá-lo. Gente, cuidado, né? Aqui também temos um outro erro que é o quê? A sua opinião. O ponto fraco não é a opinião. O ponto fraco é assim, não segue a lei LGPD, a usabilidade, né, é difícil de manipular e ir para as telas do aplicativo, né? Tá? Não é uma opinião que ele acha, ele não é um médico, né? Ele é psicólogo, né? O grupo é psicólogo, ele falou com o psicólogo para dizer isso, então aqui também não está bom, tá? Não está correto. Então, assim, de novo, né, gente? A intenção aqui não é ficar mostrando coisa cansativa, não. A gente analisar aqui é como eu vou analisar o trabalho de vocês. Percepção do usuário. O diário tem uma organização incrível, separado por tópicos que te ajudam a refletir. Tem também muito conteúdo bom e meditações. Eu estou achando muito bom, estou usando há 4 dias. Entretanto, eu gostaria muito que as anotações fossem salvas automaticamente para não perder as ideias. Sempre que o app vai para o segundo plano, perco tudo que eu escrevi. Então, tem que escrever e salvar por partes. Gente, vocês colocaram o quê? Copy-paste de novo. Que alguém colocou lá do que achou do software. Se eles querem fazer isso, né, e que seria muito bom, né, é ler. Ler todos os comentários e de lá você consegue tirar até os pontos fortes, pontos fracos e a percepção do usuário. Então, eles até foram por um caminho razoavelmente correto, mas não tá ruim, né? Tá bom? Então, esse aqui é um outro exemplo, né, daquela parte de soluções existentes. Eu coloquei esses dois aqui para vocês saberem o que vocês têm que procurar, né? E o que vocês vão analisar, porque a partir daí, gente, né, você sabe qual é o problema que você quer acessar. Você sabe o que já existe, então você pode definir agora qual que é, então, com tudo aquilo que a gente tinha, né, que a gente já coletou, das soluções existentes. O problema, a gente consegue agora definir como é que vai ser o escopo do sistema, até onde ele vai. Então, para isso, de novo, né, eu tenho um quadro aqui em que vocês vão, né, preencher como se fosse um parágrafo. Então, esse aqui, ó, um exemplo. Para pessoas que já possuem ou não o hábito de reciclar e fazer um descarte adequado do lixo produzido, catadores de lixo, empresas de reciclagem. São para essas pessoas, né, são para esses públicos, né, que vai ser feito o sistema. Que precisam do quê? Os quais procuram informações sobre a separação e descarte correto de resíduos, incentivando uma cultura de reciclagem. E aí eles explicam como é que é a solução. Uma solução é apresentar de maneira simples e clara informações que auxiliem na correta separação e descarte de resíduos, assim como pontos de coleta alternativos e sugestões para reaproveitamento de materiais, para que ao chegar nas cooperativas e empresas de reciclagem, eles tenham uma taxa de aproveitamento do material melhor. E facilitar a busca dos catadores de lixo e materiais de interesse. Exemplo, papéis, latas e plásticos. De novo, né? Então, qual é o problema que a gente teve aqui? Não fez, né, um texto seguido, colocou separado aqui, não é isso, tá? Isso aqui tem que ser lido como um parágrafo único, né? Vocês viram como eu li. É assim que a gente tem que ler. Então, esse daqui, apesar de estar bonitinho, não está correto na forma da sua apresentação. Então, vamos ver aí um outro exemplo. Para jovens e adultos, né? Então, aqui, jovens e adultos, os quais, né, necessitam de um acompanhamento contínuo para os momentos de crise, bem como a maneira para evitar os gatilhos que possam levar a tomar uma decisão impulsiva, né? Então, esses daqui, né, uma solução, que é o que eles estão fazendo, ser uma plataforma que conta com apoio. Na verdade, aqui não era plataforma, tá, gente? Era para colocar uma solução, um sistema, porque plataforma, gente, geralmente plataforma é o hardware, né?
aqui, tá? É um sistema que conta com o apoio de profissionais. E quando eu falo sistema, gente, isso não significa que é um sistema web, não significa que é um aplicativo, não significa que é um jogo, né? É uma solução. Ele poderia até colocar: uma solução é algo que dê um apoio de profissionais, né? Que dê o apoio de profissionais e voluntários capacitados para realizar o acompanhamento emocional dos indivíduos fragilizados e também ser um canal para a solicitação de ajuda em momentos críticos com mais praticidade e agilidade, a fim de auxiliar na redução dos incidentes por suicídio e automutilação. Eu diria que assim, a solução dá até para entender, mas o português está ruim, tá, gente? Está muito ruim de entender, tá? Teria que dar uma melhorada aqui. Né? Mas como eu falei para vocês, eu estou optando até por colocar alguma coisa que não está muito boa, porque daí a gente já faz, né, análise. Daí basicamente é isso que eu vou fazer na análise do documento de vocês. E aí nesse caso, né, no caso anterior, provavelmente não tinha soluções já existentes. Quando eu tenho soluções existentes, eu coloco diferente de. Ao contrário, eles, né, de novo, né, não seguiram aqui. Então, diferente de outras soluções, tá? Que eles vão de outras soluções, idealizamos desenvolver uma solução que assista e acompanhe pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Deste modo, visamos disponibilizar uma aplicação intuitiva e estável capaz de oferecer um suporte emocional e contingente ao público que sofre com transtornos mentais e pensamentos suicidas. Tá? O único problema que eles fizeram aqui foi usar a primeira pessoa do plural. Né? Geralmente a gente não usa, a gente usa, né, o impessoal ou a terceira pessoa. Né? Então, tá meio rebuscado, mas dá para entender o que eles vão fazer. Né? Tá? Então, aqui para mostrar para vocês que aqueles que não têm solução prévia, né, não precisa colocar o diferente de, né, mas se eu já contei soluções prévias, eu coloco o diferente de. Gente, é muito difícil não ter solução, tá? Eu sempre questiono. E aquele lá que você encontrou? Então, tome cuidado com isso. Então, pessoal, então agora vamos ver os critérios norteadores, né? Então, o que são os critérios norteadores? É aquilo que justamente vai direcionar, né? São as diretrizes que vão direcionar como que a gente vai desenvolver o nosso software, né? Então, o critério é uma regra que permite a fundamentação racional de uma escolha e uma decisão. Então, você fala assim, olha, vai ter essa funcionalidade, por quê? Porque o meu critério norteador diz que eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, é isso que você vai fazer. Então, critério norteador não é requisito, é o que eu tenho que seguir, regra que eu tenho que seguir para desenvolver o meu software. Então, aqui é um exemplo, né? Apresentar a forma correta de separação e descarte do lixo produzido, incentivar a reciclagem, sugerir opções para a reutilização dos materiais, aproximar as empresas de reciclagem das pessoas que necessitam descartar seus resíduos. Então, isso aqui, nada disso, gente, é requisito. Isso daqui é tudo que vai nortear. Eu preciso ter essas coisas, eu preciso contemplar essas necessidades, esses critérios que eu decidi colocar, né, que o grupo decidiu colocar em relação ao desenvolvimento do software. Então, vamos ver mais um exemplo, né, que é esse daqui. Manter um diário de sintomas, sentimentos e dificuldades que surjam no dia a dia para uma visão geral constante de saúde mental. Não está aqui dizendo cada coisa que tem que ser colocada, mas que tem um diário, né? Ajudar a construir uma autoestima saudável e resiliência. Conectar pessoas com indivíduos e instituições que prestem suporte em situação de emergência. Desenvolver autoconhecimento por meio de conteúdos diversos sobre saúde mental. Vocês viram que tudo isso vai nortear, né, o desenvolvimento do software do pessoal aqui. E por último, né, mais uma descrição aqui, né, dos critérios norteador, ser adaptado para diferentes perfis de acordo com o nível de conhecimento. Ensinar de forma divertida, interativa e envolver o usuário. Ser orientado pelo feedback do usuário para manter o conteúdo relevante e atualizado. Né? Então, esse é o critério norteador desse outro grupo. Bom, gente, com isso espero que vocês tenham entendido o que vocês têm que trabalhar nesse documento de visão, o que vocês têm que discutir e no que vocês têm que chegar de solução. Né? E aí vocês vão preencher isso, né, esse documento de visão, e entregar como tarefa para a reunião que a gente vai ter. E aqui vocês viram basicamente, né, um pouquinho de como é que vai ser essa discussão, né, no dia do acompanhamento da reunião, ok? Qualquer coisa, né, perguntas em cima do que foi visto, né, podem ser colocados no post, ou a gente pode também discutir, tá, no dia do acompanhamento lá da reunião. Tá?